Oi pessoal, eu sou a Jillian Gonçalves, professora e especialista no embelezamento do olhar. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre os aparelhos na área da micropigmentação. Eu sei que isso é uma dúvida muito frequente das alunas em relação a qual aparelho utilizar. Devo utilizar o Tebori? Devo utilizar o dermógrafo ou devo utilizar a máquina rotativa? Enfim, eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouquinho da diferença de cada uma para que vocês entendam qual que é a real diferença e a cada técnica qual que realmente você vai utilizar. É muito importante eu frisar, eu gosto muito de contar sobre as minhas experiências que eu tive, porque, gente, no início eu investi muito dinheiro comprando aparelhos caros, onde na verdade depois eu entendi que não era essa a verdadeira, a real situação. O que a gente realmente precisa não é ter aparelhos caríssimos ou... Claro que isso é importante, né? Faz toda a diferença. Mas, gente, se tiver... É a mesma coisa que você ter uma Ferrari dentro da sua casa e você não saber dirigir. Então, de nada adianta. Você precisa ter um aparelho bom, mas você tem que ter treino, tá bom? Você tem que ter muito treino. Então, o objetivo principal, né, da micropigmentação ou da maquiagem semipermanente é fazer o quê? É que a gente desenhe fios na nossa sobrancelha semelhantes aos fios que a gente já tem, aos fios naturais, que possa trazer realmente um aspecto hiperrealista, um aspecto mais realista aí para o nosso rosto. Então, para que a gente possa criar o quê? Efeitos de sobrancelhas mais cheias, sobrancelhas mais marcantes. E aí, dentro disso, a gente vai estar valorizando o olhar e valorizando os traços do rosto. Existem várias técnicas, gente, para poder fazer a micropigmentação. E elas vão ser escolhidas através do gosto da nossa cliente. Gosto e do perfil. Eu sempre costumo dizer que é de extrema importância que você tenha o quê? Uma ficha de anamnese. E nessa ficha de anamnese, você vai conseguir entender o perfil da sua cliente. Porque às vezes assim, o que é marcante, o que é natural para mim, não vai ser natural para sua cliente. Então é muito importante que você ouça ela. Eu sempre falo da questão da empatia, de você se colocar no lugar dela, para que ela possa, que você possa realmente entender de fato o que ela quer, tá bom? Então, gente, os efeitos, a gente pode ter vários efeitos através dos aparelhos. Então, por exemplo, a gente tem efeitos mais preenchidos, onde a gente vai trabalhar com técnicas de esfumada, com técnica de shadow, ou seja, são as técnicas de sombreamento. Então, para que vocês possam entender, são as técnicas de sombreamento, por exemplo, as técnicas que eu utilizo na minha sobrancelha, que por sinal sou eu mesma que faço, gente, acreditem ou não. Eu mesma faço a minha sobrancelha. Eu faço as técnicas mais sombreadas em mim, por quê? Primeiro, porque eu gosto de sobrancelhas um pouco mais marcadas. Então, ela permite, a técnica de sombreado, permite que eu tenha sobrancelhas mais marcadas. E segundo lugar, porque como é eu mesma que faço, eu não consigo, eu até consigo desenhar fios de um lado, mas aí chega do outro, não rola, não consigo. Então, a técnica sombreada, como é uma pintura, como se fosse uma pintura, então pra mim fica muito mais fácil de eu fazer, tá? Então, são esses os motivos. Mas, resumindo aí num aspecto geral, ela é praticamente quase que uma tatuagem. Porém, a micropigmentação ela é mais sutil, uma vez que a gente consegue trabalhar nas camadas mais superficiais da pele, né? Então, nós pigmentamos as camadas mais superficiais. Isso faz com que ao decorrer do tempo, conforme você vai trocando a pele, a sua pele vai se regenerando, ela vai saindo, ela vai indo embora. Então, ela não é definitiva. Porém, ela não é definitiva desde que você consiga atingir a camada correta da pele. E eu falo muito isso para as nossas alunas, né? Que é muito importante você entender qual que é a camada da pele que você vai trabalhar. A técnica ela vai durar aproximadamente aí de 6 meses a 2 anos. Então, gente, os aparelhos eu falo, independente se você vai utilizar o dermógrafo, se você vai utilizar o Tebori, se você vai utilizar o dermógrafo ou se você vai utilizar a máquina rotativa,
a profundidade está diretamente ligada no peso da sua mão. Então ela não é uma tatuagem, mas se você pesar a mão, ela vai virar uma tatuagem, independente do aparelho que você vai utilizar. Isso é muito importante a gente entender. Por isso que nos nossos cursos a gente faz muitos treinos em relação ao peso da mão. Qual que é o peso e a profundidade? Nisso a gente tem várias folhas, várias peles artificiais para que a gente possa treinar e fazer com que a nossa aluna ela consiga de fato conseguir penetrar apenas na segunda camada da pele, que é o ideal para que ela tenha essa duração aí de 6 meses a 2 anos aproximadamente, tá? Então, alguns fatores também que dependem muito dessa questão da durabilidade são peles, o tipo de pele. Vocês sabem que a gente tem aí os tipos de pele oleosas, as peles mais mistas, pele seca, enfim, são vários os tipos de pele. Então eu costumo dizer que as peles que não são tão orientadas para alguns certos tipos de técnicas ou vai fazer com que a minha micropigmentação dure menos, normalmente são a pele oleosa, né? Devido à oleosidade da pele, você tem que lavar muito, as glândulas sebáceas, enfim, vai fazer com que o pigmento saia mais rápido. Então, por isso que a gente fala aí desse prazo de 6 meses a 2 anos, 1 ano e meio. Isso varia muito, gente. Por exemplo, as minhas clientes, normalmente, elas fazem manutenção uma vez por ano. Então, elas fazem a técnica da micropigmentação uma vez por ano. Normalmente, elas já começam a sentir aquela necessidade de poder voltar e fazer uma manutenção. Mas, como eu falei, isso depende muito da pele. Já as peles que são mais ressecadas, que são um pouquinho mais secas, sabe? Esse tipo de pele, o que acaba acontecendo? Essa pele, por ter uma descamação constante maior, ela vai acabar também saindo um pouco mais rápido o pigmento, tá? Então, isso daí são alguns fatores que determinam na questão do time, do tempo. Bom, gente, falando um pouquinho aqui do dermógrafo. Então, o dermógrafo, olha, ele é um aparelho elétrico. Estão vendo aqui, ó? Esse aparelhinho elétrico, onde a gente vai aplicar pigmento na pele através de agulhas. Então, são agulhas que são descartáveis, tá? E essas agulhas têm várias pontas. Ele parece com uma caneta, basicamente, e ele tem um motor rotativo. Quando eu iniciei na micropigmentação, esse foi o primeiro aparelho que eu trabalhei. Eu senti um pouco mais de dificuldade lá no começo, por quê, gente? Porque esse aparelho, ele tem uma trepidação. Então, ele liga, né? É ligado na energia elétrica e ele tem uma trepidação, onde ele tem uma pulsação e vai depositando as batidas por segundos. Cada máquina vai ter uma específica na pele. Então, o fato de você controlar o fio, de você fazer o fio-fio com esse dermógrafo, era um pouquinho mais difícil, porque você tem que controlar a intensidade da batida, entende? Então, assim, a outra coisa também, um fator que eu acho bem engraçado e interessante é que no início, quando você vai desenhar os fios com o dermógrafo, você precisa ter uma lentidão, ele não pode ser rápido. Então, ele tem que ser fino. Em alguns casos, gente, a gente contava até 10. Então, eu ia lá, começava a fazer o fio e ficava 1, 2, 3, 4, 5. É muita paciência. É muita paciência. Eu dou um exemplo de um caminhão-pipa. Analisem só. Quando um caminhão-pipa de água ele tá passando na sua rua, quanto mais lento ele passa, quanto mais devagar ele passar, mais água ele vai depositar ali, ele vai deixar. Se eu tenho um caminhão-pipa passando na minha rua em uma velocidade rápida, eu vou falhar a água, eu não vou deixar a água ali por muito tempo. Conseguiram entender? Eu não vou deixar muita água no espaço. Deu para entender mais ou menos a comparação? É a mesma coisa o dermógrafo. Então, na ponta da agulha ele tá saindo lá o pigmento, né? Ele vai saindo o pigmento. Então, quanto mais rápido eu passo na pele, menos tinta eu vou deixar. Ou seja, a probabilidade de falhar essa sobrancelha, ela é muito maior. Então, eu preciso. Isso era uma das coisas que eu lembro que eu fazia muito no início. Então, eu ia lá, contava até 10 pra fazer um fio, tá, gente? Um fio.
Outra coisa que eu fazia muito também era fazer a apneia. Você segura a respiração e vai soltando para fazer o fio. Então, gente, no começo era um pouquinho mais complexo, complicado. E eu sempre achava que o meu dermógrafo nunca estava bom. Eu sempre achava que eu precisava de uma máquina muito melhor, muito mais potente para poder desenhar o fio, enfim. Nada disso era essencial. O essencial realmente, quando eu comecei a praticar todos os dias e treinar todos os dias, isso daí foi o que mudou realmente a minha vida e mudou os meus trabalhos. Então, no dermógrafo a gente vai ter também as agulhas de 1 a 5 pontas. São outras, tem várias, mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas agulhas. Então, a agulha de 1 ponta, normalmente ela é indicada para fazer fios, para fazer linhas. Então, ela vai ter traços mais finos. A gente vai conseguir traçar fios mais finos e delicados. Na agulha de 2 pontas, a gente utiliza para fazer sobrancelhas compactas e contorno de lábios, tá? As agulhas de 3 pontas é o que a gente utiliza para fazer sombras, técnicas de shadow, tá? Enfim, alguns contornos e preenchimentos também. Então, quando eu faço trabalho na minha sobrancelha de micropigmentação, eu gosto de utilizar o dermógrafo com agulhas de 3 pontas, tá? E as agulhas de 5 pontas, elas são para efeitos mais tridimensionais, tá bom? Efeitos 3D. Então, esse daqui é o aparelho, depois eu vou mostrar para vocês como que ele vai funcionar, como que liga na tomada, como que faz o encaixe das agulhas e tudo mais. Aqui a gente tá falando mais sobre as diferenças, tá? Falando um pouquinho aqui agora, aí esse foi o primeiro, então, aparelho que eu comecei a trabalhar. Depois, gente, logo em seguida veio o Tebori. Então, analisem só, como já era difícil trabalhar com dermógrafo, tinha aquela trepidação, aquela coisa que, meu Deus do céu, tem que fazer a apneia para poder fazer o fio. Aí, gente, veio o nosso queridinho Tebori, que a gente tanto ama. Que no início eu lembro perfeitamente que foi assim, não foi... Por exemplo, teve uma briga aí no mercado da micropigmentação, porque muitas pessoas aceitavam a técnica e muitas pessoas que já eram mais antigas aí na área não aceitavam e não queriam. E eu vou explicar para vocês o porquê. Bom, a técnica do Tebori, ela é uma técnica milenar. Até porque antigamente as pessoas faziam verdadeiras obras de artes e tatuagem com esse aparelhinho. Só que ele não era, obviamente, assim, né? Então, eles usavam lá algumas madeiras com algumas lâminas na ponta, faziam com, eu acho que vocês já devem ter visto lá, japoneses, indígenas, enfim, fazendo, né, batendo, eles pegavam os pigmentos e tinha como se fosse uma caneta também, mas era de materiais assim naturais, de árvores, enfim, e tinha umas ferpinhas na ponta e eles iam batendo e fazendo as tatuagens. Quando a técnica chegou no Brasil, todo mundo já entendia que era uma técnica milenar. Só que qual que era a preocupação? A preocupação era de que os profissionais ainda não estavam preparados para poder trabalhar de fato com essa técnica. E aí, se você trabalha com essa técnica e você não tem um preparo da sua mão, da profundidade da mão, você pode fazer um corte muito grande, pode fazer um corte na cliente e ter sérios problemas. Outro fator também que eu falo que eu tive um pouco de dificuldade no início era de que não existiam várias lâminas, ou seja, nós não tínhamos, pelo menos quando eu iniciei, não tinha tanta técnica sobre sombreados, a gente era muito... Então, se você fazia um fio a fio só com Tebori, ficava muito vago, né? A sobrancelha ficava muito... não tinha um volume. Então, isso daí era uma grande e séria dificuldade que a gente tinha lá no início. Então, assim, ó, o Tebori, ele é uma técnica milenar onde a gente utiliza a microblend, né? Uma técnica milenar onde a gente utiliza um aparelhinho chamado Tebori, que não precisa, diferente do dermógrafo, o Tebori não precisa de eletricidade. Então, bum, acabou a energia. Se tiver claro, você consegue fazer. Isso já aconteceu muito comigo. E aí você utiliza uma laminazinha, ó, é uma laminazinha chanfrada. Aliás, tem várias lâminas, tá, gente? Tem vários tipos de lâminas.
onde você vai colocar aqui e vai desenhar traços. Só que hoje, gente, graças a Deus, a tecnologia, ela já está bem avançada, que a gente já tem vários tipos de lâminas para se trabalhar. Então, a gente tem as lâminas planas, a round, que é as lâminas circulares, tem lâmina dupla, tem várias lâminas para a gente trabalhar várias técnicas. Inclusive, existem profissionais que trabalham olhos e lábios e fazem com tebori, tá? Então, a infinidade é muito grande. A técnica, obviamente, qual que é a grande diferença? Primeiro, a grande diferença e maior é de que não precisa da eletricidade. Então, enquanto o dermógrafo eu tenho um cabinho, um fio, onde eu preciso ligar na eletricidade, o tebori não. Eu só coloco uma laminazinha e não preciso de eletricidade, tá bom? As camadas que eu trabalho, elas são superficiais também. No tebori eu posso trabalhar assim, fio a fio, posso trabalhar técnicas de sombras, não tem problema nenhum, desde que eu saiba utilizar cada agulha para ele, tá? Então, as vantagens é que eu posso ter assim uma sobrancelha realista, só que eu não tenho a trepidação do aparelho. Então, por não ter uma trepidação do aparelho, lembra que lá no início eu tinha que fazer a apneia para poder desenhar o fio. Então, no tebori, eu sempre vou colocar num ângulo de 90 graus e eu vou esticar muito bem a pele da minha cliente e vou passar o fio. Obviamente, gente, que pelo fato de aqui, quanto mais pulsação, quanto mais vezes a minha batida for dentro da pele, mais pigmento eu vou depositar. Como aqui no tebori eu não tenho essa quantidade de vezes que eu vou passar, claro que pode ser sim que eu tenha uma durabilidade um pouco menor, tá bom? Nessa técnica. Mas assim, as técnicas de fios, elas vão ser realistas também. Ela vai também ter uma durabilidade, eu sempre coloco, de 6 meses a 12 meses, a 2 anos, dependendo da pele, tá? Mas assim, o custo-benefício é muito menor, tanto do aparelho quanto das lâminas, das agulhas, enfim. Então, como você tem um custo-benefício menor, você acaba tendo mais vantagens aí financeiras também, tá? Vou mostrar também um pouquinho, tem um vídeo que eu falo e explico sobre todos os tipos de lâminas, que você pode utilizar com esse aparelho, que é o meu queridinho, gente, também eu amo. Pra fazer as técnicas de fio a fio, aí me perguntam, Jillian, qual aparelho que você utiliza, né? Então, para as técnicas de fio a fio, eu gosto do tebori. Então, eu prefiro o tebori porque eu consigo trabalhar com os fios mais delicados. Eu consigo trabalhar com fios mais superficiais, mais delicados, que vai me trazer um efeito mais natural para minha cliente. Quando eu vou trabalhar com técnicas mais de sombreamentos, aí eu gosto de utilizar o dermógrafo, tá? Onde eu vou fazer mais sombras, ok? E agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a máquina rotativa. E aí, qual que é a diferença? Então, existem também as máquinas rotativas, que elas foram desenvolvidas, olha aqui, ó. Existem várias, tá? Vários modelos. Esse daqui é um modelo que é um pouquinho mais pesado. Então, ele também precisa de um indutor elétrico. Também é ligado na tomada, tá? Então, ele não é manual. Ele precisa ser ligado na tomada. Então, elas vai permitir também que você trace fios, que você faça sombras, que você faça, enfim, diversas técnicas também, tá bom? No mundo da micro também, gente, um outro fator. Elas são chamadas de pen, máquina pen. Por quê? A serem consideradas um pouquinho mais pesadas, as máquinas rotativas, e as pens um pouquinho mais leve. Isso daí vai variar muito da questão do modelo também que você escolhe, tá? Então, aqui, ó, comparando com os dermógrafos, elas são um pouquinho mais pesadas, tá? Ó, que o dermógrafo. Então, o dermógrafo, ele tem anatomicamente, né, ele vai ser muito mais fácil para você trabalhar. Essa daqui eu já me adaptei, eu já gosto de utilizar, mas o que eu aconselho? Que se você ainda não está totalmente adaptado ao dermógrafo, que não migre para uma máquina dessa, porque existem outras também no mercado que são um pouquinho mais finas, que parecem também com canetas, tá? Essa daqui eu adquiri na época que eu fiz o meu curso de camuflagens, então eu gosto muito de trabalhar com ela
com camuflagens de estrias, camuflagens de olheiras, enfim, devido às lâminas e às agulhas que elas têm, tá bom? Só que assim, gente, qual que é a diferença? Elas são mais potentes, tá? E por serem mais potentes, vocês precisam ter o quê? Um cuidado redobrado, principalmente quando se trata da região facial, tá? Então, para quem não tem muita habilidade ainda, eu aconselho a começar com o dermógrafo. E aí as pessoas me perguntam, Dília, qual que é melhor? É melhor eu utilizar rotativa? É melhor eu utilizar o dermógrafo? Enfim, tudo vai ser uma adaptação do que você vai treinar, do que você vai se adaptar. É igual eu falo, pinça, né, de cílios. Cada um tem uma pinça, cada um vai se adaptar com um tipo de pinça. Pinça de sobrancelha é a mesma coisa, tá? Então você vai se adaptando. O que eu aconselho é que você não precisa comprar uma mais cara logo de início, tanto da máquina rotativa quanto do dermógrafo. Por quê, gente? Porque você não precisa ter uma máquina muito cara, mas ela precisa ter Anvisa. Isso eu acho que é importante, isso é importante e fundamental, tá bom? Então, as máquinas rotativas, no caso, elas são indicadas para profissionais que elas já começaram no ramo da tatuagem. E aí elas estão migrando para o ramo da micropigmentação, né? Então, elas já vão ter uma habilidade para poder, elas vão embarcar na área da micro, elas já vão ter uma habilidade com essa máquina. Então, agora, se você já trabalha com aparelho, né, e estão acostumados com aparelho, aí para você migrar aqui já é mais difícil, tá bom? Então, quando você tá na área da tatuagem e vai migrar para micropigmentação, ok, você pode e você vai conseguir trabalhar com dermógrafo facilmente. Agora, quando você tiver com dermógrafo para migrar para a área aqui, aí você já opte por máquinas, por aparelhos que são mais anatomicamente um pouco mais leves, tá bom? Para que vocês possam trabalhar. E aí também falam muito sobre a questão do resultado. Qual que é o melhor instrumento? Eu vou adquirir o melhor resultado. Gente, o segredo de tudo, como eu já falei para vocês, é praticar. Pratiquem, pratiquem, pratiquem todos os dias. Eu falo que vocês devem deixar aí pelo menos por semana, não sei, umas 3 horas, vai depender muito de cada pessoa. Mas, por exemplo, eu deixo um dia da minha semana, uma segunda-feira, que eu sei que é mais tranquilo. Então, eu reservo lá o meu dia ou metade do meu dia para poder treinar, tá? Então, eu vou treinar meus fios, eu vou treinar cílios, eu vou treinar design. Então, toda semana eu treino algo específico, porque isso é extremamente importante. Quando você para de treinar, você perde a sua mão. E aí, você não tem mais como... fica muito mais difícil. É como se você estivesse andando para trás, tá? Então, o resultado, ele não quer dizer só no instrumento. O pigmento, as agulhas. Claro que isso é extremamente importante. É fundamental e vai ajudar você a ter uma diferença. Mas não é o fundamental. O fundamental é que realmente vocês treinem bastante. Vocês consigam aí desenvolver bastante os treinos. Agora eu vou mostrar um pouquinho a questão de como a gente coloca as agulhas em cada aparelho, a velocidade, para que vocês entendam um pouquinho como que funciona tudo, beleza? Me aguardem aí que agora eu vou mostrar bem de pertinho aqui pra vocês. Vou falar um pouquinho sobre a questão do Tebori, tá? Então, como a gente já havia falado, ele é um indutor manual, não precisa da eletricidade. Então pra gente poder colocar a lâmina, eu tenho que... Lembra daquelas lapiseiras que a gente utilizava na escola? Eu vou dar uma desrosqueada, abaixo um pouquinho e ela vai... Tá vendo aqui, Ela vai abrir. A laminazinha, normalmente, ela vem, dentro de um saquinho. Pra eu abrir ela, eu nunca vou... ela tem também aqui uma parte onde eu posso desprender aqui, tá vendo? E abrir. Mas eu prefiro abrir assim, Mas eu nunca abro pela parte do início aqui pra não danificar as lâminas. Eu sempre vou, dou só um piquezinho, tá vendo, E elas já abrem, Aí, o que eu vou fazer, Com o meu Tebori abertinho, eu venho, encaixo, coloco a lâmina aqui, no meio, dou uma segurada. Qual que é a altura, Dília, correta? Eu não posso deixar nem muito pra dentro, nem muito pra fora. Eu vou deixar mais ou menos o meio termo aqui, tá? Aí, o que eu faço? Tá vendo meu dedo aqui? Eu seguro ele
prendo a parte de cima e, ó, giro a parte de baixo. Até que ela fique bem firme, ó. Então, ela tem que ficar firme a ponto dela não pender, nem para um lado e nem para o outro. Então, assim, todas as lâminas eu vou colocar dessa forma. Algumas eu encaixo, dou uma deitadinha, coloco um pouquinho mais pro canto, enfim. Mas aqui, normalmente, a maioria a gente trabalha aqui no meio, tá? Qual que é o ângulo, Dília? O ângulo aí, eu se trabalhar com a minha cliente, sempre é 90 graus. Então, a lâmina, ela sempre tem que estar retinha aqui, tá bom? Independente de ser o tebore, a máquina rotativa ou o dermógrafo, eu tenho que entender que esses 3 instrumentos eu posso atingir as camadas superficiais, né, na micropigmentação, ou seja, na maquiagem semi-permanente, mas também, galera, eu tenho que entender que eu posso fazer uma tatuagem com isso. E por que que eu posso fazer uma tatuagem se eu não fixar e não tiver uma pressão correta da minha mão? Então, isso é muito sério, tá? Por isso que eu sempre falo, gente, rosto de cliente não é campo de treino. Nós devemos sempre ter uma pele artificial, algo pra gente treinar. Então, no início, por isso que é muito discutido nos congressos o quê? A questão dos anestésicos, principalmente os anestésicos que contêm epinefrina. Porque os anestésicos que contêm epinefrina, os anestésicos mais fortes, eles fazem com que o cliente perca uma sensibilidade. E aí, perdendo a sensibilidade, você acaba não tendo muito parâmetro em relação da mão, do peso da sua mão. Então, isso é extremamente importante, tá? Ó, então eu sempre coloco uma lâmina de 90 graus e aí o que que eu vou fazer com essa pele? Eu vou fazer o meu primeiro fio. O que que eu preciso entender? Quando eu abro aqui a minha pele, eu não posso ter um corte muito profundo. Então, eu consigo trabalhar dessa forma entendendo qual a profundidade que eu vou trabalhar, tá? Qual que é o peso da minha mão normalmente que eu falo para as minhas alunas? Que elas devem posicionar a mão como se elas fossem escrever. Eu vou fazer agora um corte um pouquinho mais profundo para que vocês entendam. Quando elas vão escrever, elas não colocam a caneta na folha e apertam muito a mão, né? Elas não fazem isso. Então, eu falo que o peso ideal da mão é como se fosse escrever. Agora, percebam aqui, ó, a diferença do corte, tá vendo, ó? Aqui, eu já pesei um pouco mais a minha mão e esse corte ficou um pouco mais profundo. Enquanto que do lado, eu tive um peso, ó, legal da mão, não foi tão profundo. Então, isso é muito válido tanto para o tebore, quanto dermógrafo, quanto máquina rotativa. Então, se eu quero trabalhar com técnicas mais superficiais, com técnicas que vão me trazer uma segurança maior, uma técnica que vai me dar um efeito de maquiagem semi-permanente, eu vou trabalhar dessa forma, tá? Eu não trabalho com uma forma muito profunda, porque a forma muito profunda eu posso fazer o meu fio a fio, virar uma tatuagem tranquilamente, tá? Então, esse fio a fio, se eu atingir a terceira camada da pele, se eu for pra hipoderme, ele vai virar uma tatuagem. Mas também eu não posso fazer tão superficial. Porque se eu ficar só na primeira camada da pele, o que que vai acontecer? Conforme essa pele vai se regenerando, ela vai trocando, esse pigmento vai saindo também. Então, eu tenho que treinar bastante, tenho que usar muito o meu treino para eu poder fazer as técnicas. E aí o tebor, ele vai ter as lâminas circulares, né? A gente tem uma aula todinha mostrando todos os tipos de lâminas. Então, normalmente essa é a lâmina que eu gosto mais de usar, que é a 12 Flex, a lâmina que é indicada para fazer fios. Então, eu uso muito essa lâmina aqui para fazer um fio a fio, porque ele vai ficar um fio a fio bem mais natural, vai ficar um fio a fio bem mais sutil e delicado, tá bom? Então, é bem legal. As máquinas rotativas, ó, no caso dessa que eu utilizo, eu gosto bastante de utilizar essa máquina aqui. Então, só para mostrar para vocês, ó, normalmente eu utilizo o dermógrafo para fazer as técnicas de fio a fio. O dermógrafo eu gosto bastante para utilizar para fazer as técnicas de sombreado, como eu falei para vocês que a minha sobrancelha eu faço sombreado e eu gosto de utilizar com o dermógrafo. Lábios também eu faço com dermógrafo.
tá? Utilizando várias pontas. E as máquinas rotativas, as máquinas de tatuagem, normalmente eu utilizo para fazer correções, camuflagens, cobrir manchas, né, fazer olheiras, então eu utilizo a máquina rotativa. Faço também para lábios, eu gosto bastante do efeito, do resultado, devido à potência do motor ele ser um pouco maior. Então eu gosto bastante porque eu tenho uma fixação, uma melhor depositado muito melhor o pigmento, tá? Então eu gosto bastante de trabalhar com essas máquinas aqui. Então são essas as técnicas que eu utilizo. A máquina rotativa, ela também são utilizadas agulhas descartáveis, tá? Então todas as agulhas são descartáveis e aí são de várias pontas, de 3 pontas, de 4 pontas, de 5 pontas, onde a gente vai fazer o encaixe. E aí é da mesma forma, tá? Que encaixa, normalmente tem lâminas que, agulhas que são encaixadas a gente gira e outras só você aperta o cliquezinho, ó. Também, gente, uma coisa muito importante que eu falo pra vocês, uma dica é que sempre, sempre, sempre mostrem a agulha sendo aberta na frente da sua cliente, tá? Isso é extremamente importante, você abrir a agulha na frente da cliente, ó. Então, a gente vai encaixar aqui, tá vendo, ó? Ó, é só eu ouço um cliquezinho e encaixo. E aí, vou controlando de acordo com cada técnica a velocidade da minha máquina, tá bom? A velocidade do aparelho, ela vai ser determinada através de cada técnica. Essa daqui, ela tem um pedalzinho onde a gente aperta, e aí esse pedalzinho, ele vai me dar o on e o meu off. Então, fica bem mais fácil para eu trabalhar. No dermógrafo, alguns têm o pedal, outros não. Outros, ele tem um aparelho que já tem o botãozinho aqui, tá vendo, ó? Do on. Então, você aperta o on para poder ligar, o off para poder desligar. O start aqui para poder iniciar. E aí, você vai controlando a velocidade aqui para cima, ó, no mais, e aqui para baixo no menos. Quando você desliga, você aperta o botão do off. Então, assim, cada aparelho, gente, ele tem um sistema aqui de liga e desliga, tá bom? Esse daqui é os que eu tenho, que eu mostrei pra vocês. E cada técnica também requer o quê? Uma velocidade. Então, se eu vou fazer olhos, se eu vou fazer lábios, tudo isso daí vai determinar a velocidade. No caso das agulhinhas também do dermógrafo, são a mesma coisa. São várias agulhas, eu tenho agulha de 1 ponta, 2, 6, 7, enfim, infinitas agulhas para cada tipo de técnica também. Eu também abro e só encaixo no dermógrafo, tá bom? E aí eu já começo a trabalhar. Então, a diferença, a grande principal diferença, além de o Tebori ser um indutor elétrico, que não precisa, um indutor manual, desculpa, que não precisa de eletricidade, e a máquina rotativa e o dermógrafo precisarem de eletricidade, um fator importante também é que eu tenho que ter a precisão do controle da velocidade da minha mão. Então, lembra que eu falei que no dermógrafo, no Tebori, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, eu consigo fazer o meu fio um pouquinho mais rápido. Gente, é bem importante que vocês entendam que eu preciso saber de onde meu fio vai sair e até onde ele vai, tá? Então, tenham sempre isso em mente. Quando vocês forem trabalhar o esqueleto da sobrancelha de vocês, percebam, saibam, não vão fazendo de qualquer jeito aleatório. Vocês precisam saber de onde o seu fio vai sair e para onde ele vai. De onde o seu fio vai sair e para onde ele vai. Então, mentalizem isso e façam. Se for no Tebori, vocês vão pegar lá o fiozinho. De onde ele vai sair da minha marcação até onde ele vai. Outra coisa, sempre girando aqui, ó, o meu dedo. É muito importante, ó. Então, na hora que eu apoio na pele, eu dou uma giradinha aqui no meu dedo. Porque se eu deixar minha mão muito presa aqui, muito dura, eu posso ir muito profundo com o meu corte. Então, não vai ser interessante, tá? Então, essas são algumas das técnicas. Agora, já no Tebori, já no dermógrafo ou na máquina rotativa, eu não faço fios com máquina rotativa, tá, gente? Eu só trabalho mais técnicas sombreadas. Mas, por exemplo, no dermógrafo,
Ou seja, quem trabalha com fios na máquina, vocês precisam entender que o fio ele tem que ser mais lento, sabe? Ó, então, eu conto até 10 cada fio. Então, eu pego meu fiozinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou lembra da apneia que eu falei? Segura a respiração, vou soltando aos poucos e vou desenhando o fio. Então, eu preciso que tenha uma velocidade menor para que eu não tenha falhas no meu fio futuramente, tá? Para que quando essa sobrancelha ela voltar para mim cicatrizada, ela não tenha falhas. Tá bom, galera? Bom, então essas são as grandes e maiores principais diferenças em relação às técnicas. Lembrando que, como eu falei para vocês, vocês não precisam ter um aparelho muito caro ou vocês vão se adaptando. O importante é que tenha a Anvisa, que esteja tudo regularizado, bonitinho, tá? E aí vocês vão se adaptar. Então, eu conheço pessoas que até hoje fazem fio só com dermógrafo e gostam bastante. Outras utilizam só o Tebori, tá? Outras usam a máquina rotativa para o Tebori e para o dermógrafo. Então, assim, para o fio-fio. Então, depende muito do que vocês vão querer atingir. Mas o mais importante de tudo é que, independente do aparelho que vocês tenham, vocês pratiquem muito, tá? Pratiquem, pratiquem, pratiquem todos os dias, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de hoje. Aproveitem todas as dicas e não se esqueçam de nos seguir, tá? Curtam lá a nossa página, deixem mensagens pra gente por direct com todas as dúvidas, porque é através das dúvidas de vocês que nós vamos preparando todas as outras aulas. Nos sigam no nosso canal e deixem mensagens por direct, tá bom, galera? Um beijo e até a próxima aula.